Olá, gente. Estamos aqui no episódio 18 hoje e eu estou com o João Paulo. Ele tem 39 anos, ele é engenheiro em eletrônica por formação, ele é desenvolvedor de sistemas embarcados e back-end software em C, C++ e Python. E ele trabalha com programação há séculos. E o João, ele hoje mora na Holanda. Ele é casado, tem uma filha e mora na cidade de Eindhoven, onde ele trabalha com uma empresa chamada ASML. João, um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. E uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas quando a gente começa aqui o nosso bate-papo é como é que foi o teu começo? Como é que você acordou um dia e como é que você viu assim, olha, esse negócio de programação e computação muito me interessa, é algo que eu quero explorar e quem sabe ver o que acontece à frente na vida com isso. Conta essa história pra gente aí um pouquinho. Opa, Marcelo, obrigado aí pela apresentação. Sim, com certeza foi uma história até interessante. Eu sempre fui interessado por muita leitura e lia tanto da parte da ciência quanto tecnologia. Bem no início, a gente teve um pouco o acesso um pouco mais cedo ao computador lá na minha casa. Eu era pequeno, acho que eu tinha 7, 8 anos quando meu pai comprou o primeiro computador para lá. E era sempre um processo de exploração, né? Sempre eu ficava lá mexendo. Não tinha muita coisa para mexer, não tinha nem internet na época, né? Então, o recurso que eu tinha para ver alguma coisa do que a gente poderia fazer com o computador era algumas revistas de programação, as revistas de informática, né? E também algumas enciclopédias, que naquela época tinha algumas enciclopédias que eram específicas de informática. Eu me lembro que tinha na escola que eu estudava. Basicamente, o meu primeiro contato com programar uma coisa e fazer o computador executar foi exatamente esse. Eu pegava essas enciclopédias, elas tinham alguns programas em Basic lá, eu nem entendia aquilo, eu só replicava para ver se eu conseguia fazer o que o cara na enciclopédia dizia que fazia lá. Foi basicamente assim, foi o primeiro contato, né? Assim, foi o Hello World da minha vida com programação foi esse. Como é que foi essa você comentou para mim em off aqui, você era um computador com um microprocessador 286, se eu não me engano, e você também tinha 20 megabytes de disco, né, de armazenagem. Conta pra gente como é que era usar um computador com essa. Que acho que o pessoal de hoje, nos grupos de programação, eles sempre eu vejo perguntas assim: pô, dá para programar num computador que tem 8 GB de memória e 1 terabyte de disco? E você estava lá trabalhando e começando o seu aprendizado no computadorzinho com 20 megabytes de espaço de armazenagem. Dá uma analisada, faz um comentário aqui sobre compara com os dias de hoje, o que a gente tem e que você tinha naquela época, quando você começou o teu aprendizado. É um computador de 20 megas, o HD. Eu acho que o HD ele era o tamanho do que a gente vê hoje, que é um drive de CD-ROM, né? Um drive de DVD para computador, para desktop. Na verdade, por muito tempo, ele nem tinha HD. Aí meu pai comprou o HD para esse computador, acho que um ano ou dois depois que a gente já tinha um computador. A gente só fazia o disco em boot, com disquete, né? Que é uma coisa que eu acho que é mais estranha ainda para o pessoal da atualidade. Fazia o boot disco com o disquete do MS-DOS, aí removia esse e botava outro disquete se você quisesse usar alguma coisa, carregava o programa na memória, né? E engraçado também, eu me lembro agora que só tinha, era um 286, pra época era um pouco mais avançado, né? O pessoal ainda tinha muito XT na época, só tinha 640K de memória, RAM, era tudo que tinha para você trabalhar. Em termos assim de como se dava, né, o processo de desenvolvimento, apesar que a minha experiência era muito, muito simples na época, comparado ao que eu tenho hoje. Você tinha basicamente que você não tinha uma aba separada para você ficar pesquisando alguma coisa, né? Você tinha que ter um livro ali para poder você consultar alguma coisa, se tinha uma dúvida numa função, né? Era não tinha mídia, né? Era praticamente a tela verde e você digitando e executando no final para saber se estava funcionando ou não. Não tinha autocomplete, não tinha hint, né, para mostrar o que aquela função fazia. É totalmente bem diferente. Eu acho que no geral era basicamente isso, né? Assim, era um pouco mais isolado, né? Como você programava naquela época era
era isolado, né? Assim, hoje a gente está conectado, a gente consegue tirar dúvidas online, entra no Stack Overflow porque tem alguma função que não está resolvendo o que você está querendo, qual é a melhor solução. Naquela época era realmente algo desafiador. E isso só do ponto de vista de uma criança que só ficava cutucando lá o teclado para tentar fazer um programa funcionar. Imagine trabalhar profissionalmente mesmo naquela época, né? E, João Paulo, só para algumas coisas que você mencionou aqui, vou explicar um pouco para os nossos ouvintes, que naquela época você usava o disquete, que é aquele disquinho quadrado, flexível, que dentro dele, na realidade, ele é arredondado, mas era um envelope, parecia um envelopezinho meio plástico, né, que você colocava ali os dados, ficavam armazenados. E você mencionou o MS-DOS, que era o sistema operacional, né, antes da existência do Windows e Linux e tal. Você tinha lá o MS-DOS, que você carregava aquele sistema e aparecia um prompt, né? Aparecia uma janela na tela que você digitava ali os comandos para interagir com o computador e executar os programas que você ia criando, por exemplo, em Basic e em outras linguagens. Até carregar o próprio Basic, né? Que o Basic era interpretado antes de aparecer compiladores e tal para Basic. E nessa época também você mencionou 640K de memória, né? Que já era uma evolução bastante grande da época que eu comecei, que o primeiro computador que eu usei tinha 2K de memória e um cartão de expansão de 16K. Então 640K já era uma evolução enorme, né? E você é engenheiro eletrônico, né? Em eletrônica, e você me contou aqui que você começou a se interessar por eletrônica também antes da sua faculdade. Como é que foi essa descoberta da eletrônica para você? Qual foi a influência que isso teve e como é que isso te levou num caminho que você está hoje? Você está trabalhando na Holanda com a ASML. Como é que foi essa descoberta da eletrônica e tomou muito choque? Como é que foi isso tudo? Eu acho que, de uma certa forma, está tudo relacionado, né? Assim, naquela época, a gente, a gente fazia muito, por exemplo, a gente fazia as manutenções do computador também, comprava uma peça, uma placa nova, uma placa de modem, uma placa de vídeo, ou uma placa de som que você tinha que instalar. Então, eu, 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 eu pequeno ainda, mas eu já estava começando a ver aquilo, a trabalhar com aquilo, né? E foi algo que foi me interessando, né? Pouco tempo depois, quando eu já estava um pouco mais velho, eu já estudava bastante física na escola e tal, eu tinha aquela estudo de circuitos elétricos, aquela coisa tudo, né? E, e eu fiz muito algumas, não exatamente o curso, né? Mas eram os fascículos que tinha, que saía na revista, que vinha com alguns projetos vinha com o projeto completo, né? Vinha a descrição do projeto, vinha os componentes para você montar, né? Então era meio que era lúdico, mas ainda assim muito informativo, né? Foi um dos primeiros assim, contatos para poder realmente com a eletrônica em si. Eu me lembro que eu cheguei até a fazer um trabalho da Frelicença que era um rádio, que era só com um diodo, não tinha nenhum transistor, era só o circuitozinho feito numa caixa ligado com os componentes para tentar funcionar. Eu nem me lembro se na verdade funcionou, acho que não funcionou, na verdade, não deu certo. A gente conseguiu, naquela época eu tive a ajuda do meu cunhado, que ele já era formado em eletrotécnica e dava manutenção, né? Mas ainda assim a gente não conseguiu fazer funcionar. Uma vez, essa semente foi digamos assim, foi plantada, né? Assim, do conhecimento da eletrônica em si, né? E tentar conectar as duas coisas, né? Tipo, poxa, esse computador aqui ele é feito de eletrônica, mas ele consegue fazer coisas muito abstratas saindo daquilo ali, né? Eu fiquei muito interessado sobre aquilo, né? Como é esse link, né? Como é que realmente é esse desenvolvimento aqui para cá, né? E dado a isso, assim, eu tive mais experiências de programação, né? Seguindo mais para adolescência já, até que eu cheguei a fazer curso formal de programação, né? A programação na época foi um curso de programação Visual Basic voltado para banco de dados. Foi um curso que eu fiz no CETRED, eu tinha 16, 17 anos. Acho que eu tinha 16 e fiz 17 anos, que tava fazendo o curso. Só tinha gente bem mais velho que eu, né? Assim, geralmente era a galera acima dos 25 e tal. E eu tava fazendo isso, assim, meu pai me incentivou, né? Assim, de eu procurar isso e tal. Eu fiz o curso lá, né? Até que chegou o momento que chega na vida da gente no Brasil, né? A gente chega nos 18 anos e tem que decidir, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? E eu estava bem confiante de que
A programação em si era uma coisa importante, mas eu queria ir mais a fundo no conhecimento, assim, fundamental do computador. Então, foi quando eu decidi fazer. Na época eu fiz 2 cursos, né? Escolhi fazer física na Universidade Federal e engenharia eletrônica na Unifor. E acabei seguindo só pela engenharia eletrônica. Porque eu pensei assim, programação eu já sei alguma coisa, eu acho que é uma ferramenta que eu consigo dominar e desenvolver a partir de mim mesmo. Eu quero ir para o fundamental, onde está mais a raiz do conhecimento de como isso funciona. Aí foi aí que eu fiz o ingresso total para a engenharia eletrônica mesmo. Ô, João Paulo, conta um pouquinho mais para a gente sobre esse curso do Visual Basic, né? Que você começou lá na sua escola, estava fazendo copy and paste de programinhas em Basic, tentando executar. E a coisa assim, como você falou, tela verde, uma coisa bem textual ainda, né? E tinha alguma coisa gráfica, mas era um pouco mais complicado. E como é que foi esse curso de Visual Basic, essa descoberta do Visual Basic naquela época? E o que isso gerou na tua cabeça em termos de, opa, esse negócio aqui é mais interessante ainda do que eu pensava e tem um enorme potencial de coisas que eu posso fazer. Conta um pouquinho o que o Visual Basic representou para você. Bem interessante mesmo, assim. Foi um curso formal, né? Assim, ele era quase que uma graduação enxuta, né? Tem as primeiras semanas, assim, foi algoritmo, lógica de programação, era uma coisa que, como eu estava muito envolvido na parte de matemática, essas coisas assim, era uma coisa que foi bem natural para mim, entender a lógica das coisas, como fazer os procedimentos, né, e tal. Achei muito interessante, foi uma coisa assim que também me abriu os olhos, né, porque eu sempre eu encarava a programação como, até então, né, porque eu não tinha aprendido formalmente, fazer alguns comandos e tentar ver se funcionava, né, no computador. Quando não era a parte que mais no início, que era só cópia mesmo. Isso foi até antes a gente aprender o que era o Visual Basic, né? Quando eu fui apresentado o Visual Basic, né, assim, eu já tinha muita experiência em usar computador, né? Então eu estava acostumado com interface gráfica e tal, e até assim, vamos dizer assim, um usuário um pouco avançado no Windows, né? Tipo, baixar ferramentas de modificar as janelas e modificar os títulos das janelas. Então, já tinha uma raiz do conhecimento de como é que seria aquilo ali, né? Mas eu não tinha o conhecimento. E quando eu vi essa ferramenta, assim, o Visual Basic em si, ele foi muito diferente para mim. Foi uma chance assim que eu vi que, cara, dá para fazer algo que realmente as pessoas vão usar, ou então é um software que vai ser utilizado ou por mim mesmo, ou por outras pessoas, né? Que vai ter uma interface, eu tenho que planejar o que vai aparecer aqui, né? E era muito fácil, era você desenhava uma tela, né? Você tinha uma ideia do que você ia apresentar, por exemplo. O curso era voltado para banco de dados, né? Então era aqueles típicos softwares de prateleira. Sei lá, um sistema para gerenciar a locadora, um sistema de ordem de serviço, um sistema de qualquer tipo de venda, de caixa, né? Então, tinha era muito ligada à parte assim, prática, né? De um software que ia para o comércio, então que ia para ser utilizado por uma empresa e tal, né? Foi algo que realmente assim, me alertou, né? De assim, olha, isso aqui tem muita coisa para se aprender, né? Assim, acho que se viu mais de experiência mesmo foi isso, né? Assim, eu consegui assim, acreditar naquilo ali. Eu disse, rapaz, isso aqui é bom, isso é interessante se trabalhar com isso. Foi um curso muito divertido. Curiosidade muito interessante foi que eu e meus 2 irmãos mais velhos fizemos o curso juntos. Eles já trabalhavam, inclusive os dois já trabalhavam, já programavam. Eles trabalhavam com programação. Um dos meus irmãos ele trabalhava na época com programação Interbase, software para DOS mesmo, né? O outro também já tinha conhecimento, e a gente fez o curso de Visual Basic juntos, nós três, né? Foi interessante, a gente às vezes fez projetos juntos e tal, foi muito interessante, e uma coisa que naquela época eu aprendi, que eu não sabia que no futuro ia ser muito útil, foi a parte de integração das ferramentas do Office que a Microsoft veio a fazer mais tarde com o VBA, né, o Visual Basic for Applications. Foi basicamente quando eu estava terminando a minha faculdade já, aí pulando um pouquinho, né, mas depois a gente pode voltar. Basicamente foi as minhas primeiras experiências profissionais foi por causa de Visual Basic, programando para as ferramentas do Office também. É uma coisa interessante assim. Teve o impacto assim de entender como é que era a amplitude de como a programação pode atingir resultados,
como também teve o resultado prático de que aquilo me serviu diretamente para eu praticamente começar a minha carreira profissional. E é bacana você ver o teu começo aqui com um computador 286 na escola, copiando código e tal, e de repente você começa a entender aquilo melhor, e você começa a se interessar por eletrônica, aquilo começa a te gerar outros interesses também. Você, com 16, 17 anos, tem a oportunidade de fazer um curso de Visual Basic, que era algo novo na época, né? E aí começa a abrir outros conceitos e outras ideias na tua cabeça que vão levando a vida à frente, como você diz, influenciando na tua carreira profissional, né? E você mencionou para mim também teu hobby, né, de fora de programação, que é videogames, e você começou aqui com um Atari 2600, se eu não me engano, acho que foi isso que você contou aqui na tua biografia. E conta para nós, que você tem a história de Nintendo, de PlayStation e tal, e como é que apesar que isso tem um componente, obviamente, de diversão, de você, assim, se distrair, né, e reduzir o estresse e tal, também os videogames, eles também trazem aquele conceito de lógica, né? Você aprende um monte de coisa, você aprende sobre interface gráfica, você aprende, mesmo jogando e tal, você está desenvolvendo aquela lógica na tua cabeça também, né? E conta pra gente um pouco sobre essa tua paixão, esse teu hobby, e como é que foi, que isso gerou na tua cabeça em termos de tentar ter vontade de criar alguma coisa, ou que isso gerou, e como é que foi essa aventura na área de videogames para você? Com certeza é uma aventura bem longa e que tem muito tempo investido também, assim. Apesar, como tu fala, né, assim, o princípio de que aquilo é diversão, sempre teve lá, né, assim, você começa como criança, né, você tem aquela diversão. Acho que só quando você é adulto é que você vira hobby, né, que não é mais só pela diversão, porque você não tem tempo para ficar gastando com diversão, né, quando você tá adulto. Mas de fato, foi algo que influenciou muito, né, assim, ver aqueles equipamentos eletrônicos o que eles eram capazes de fazer, né, assim, eu nem tinha consciência na época de que, aquilo ali era um processador de 8 bits, que tinha um processador gráfico que fazia a leitura das instruções, um fazia a leitura das instruções, o outro é, é, pegava aquelas instruções e sabia o que tinha que mandar para a tela. Tudo não tinha essa consciência, mas eu via os equipamentos lá, eu via os componentes, né? Uma coisa que eu era famoso por fazer quando eu era criança era desmontar meus brinquedos, sejam eles eletrônicos ou normais. E essa curiosidade sempre teve lá, né? Assim, de ir atrás, de como é que isso aqui tá feito, né? Então, foi algo que me impactou bastante, né? Assim, ter esses videogames, entender que, tá aqui uma coisa que eu faço aqui, que tem a representação ali, como é que passa esse sinal, o que é esse sinal, como é que ela é representada. Tudo isso foram coisas que vieram digamos assim, clicar, né, na minha cabeça quando eu estava no curso da eletrônica, né, assim, então, poxa, que legal, né, assim, eu tenho o mesmo conhecimento que um cara teve quando ele, naquela época, ele estava fazendo um videogame, né. Isso foi uma coisa, assim, foi diferencial, né, assim, para mim, eu 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 senti que várias coisas eles tinham conectado. E mais para frente, assim, os videogames, os jogos eles começaram a virar softwares muito complexos, né? Naquela época, eles eram complexos, mas eles tinham uma limitação, né? O próprio hardware era limitado na época. Esse gosto se estendeu para jogos no computador, jogos em rede, jogos, o famoso Counter-Strike da vida. Todas essas coisas eu explorei bastante, eu joguei muito, tinha muitos amigos que a gente jogava, e meio que o nicho era esse, né? O pessoal que gostava de computação, que gostava de jogar, e a gente meio que fazia todas as coisas juntos. A gente trabalhava, a gente jogava no final de semana, a gente depois fazia um trabalho na faculdade, entendeu? Então, tudo isso foi conectado, tanto do lado pessoal quanto do lado de conceito e profissional mesmo. Infelizmente, eu nunca cheguei a dar o passo de, sei lá, trabalhar para uma empresa de software que faz jogos. É uma coisa que seria muito, muito interessante, mas não é algo que eu cheguei a explorar. Mas é como eu disse, né? Então, a parte veio conectada, a parte da eletrônica que vinha pelo o hobby, começou como um hobby, e ver aquilo ali, eu ter o conhecimento para saber como foi aquilo ali, foi algo muito impactante para mim. E, João Paulo, conta pra gente como foi a entrada na faculdade, em que momento que você escolheu o seu curso, e qual foi a influência que a faculdade, a universidade teve
na tua vida, que conhecimentos adicionais que portas que isso abriu para você na tua carreira? Com certeza. O começo, né, assim, eu fazia eu estudava em colégio nas turmas que fazia preparação para as escolas militares. Então a gente tinha uma preparação assim um pouco adicional em relação ao ensino médio normal. Mas acabei que eu só prestei vestibular para uma delas, não consegui o resultado, e eu tinha o resultado nas universidades daqui, que eu achava muito mais tranquilo de estudar, né? Eu também tentei engenharia eletrônica nas outras universidades. Acho que na época foi o ITA. Eu tentei o ITA, engenharia eletrônica, que é atípico, né? Porque a galera vai para lá para fazer engenharia aeronáutica. Não consegui passar na época e eu me contentei, por sorte, foi um curso muito bom, de fazer na Universidade de Fortaleza. É interessante, assim, porque eles tinham uma grade interessante que eles tinham tanto a base teórica, que é muito forte, quando você entra na universidade, a base teórica é muito forte. Então você vê cálculo, você vê química, você não entende por quê, você vê física, também você não entende por que tanta física, né? Mas isso tudo vai ligando os pontos mais na frente, né? Assim, então é um perfil que está sendo desenvolvido para você saber resolver aqueles tipos de problemas que já foram resolvidos, você aprende como eles foram resolvidos para você resolver os outros, né? Que quando você estiver na carreira profissional. Mas eles também tinham, durante a graduação, eles tinham cursos que você eram mais voltados para soluções já que você estava fazendo. Então, junto com a parte teórica, eu tinha cadeiras de introdução a algoritmos, eu tinha cadeiras de introdução à engenharia eletrônica, né, que dava introdução a coisas um pouco mais abstratas, mas que mais na frente no curso a gente conseguiria entender como concretizar aquilo, né? Tanto a parte de modelagem quanto a parte de implementação em si. Mas também eu tive uma abordagem, assim, como eu falei, né? Eu decidi pela eletrônica, mas eu sabia que programação era muito importante. As cadeiras de programação na época a gente está falando aqui de 1999. As cadeiras de programação eram em Pascal, né? A faculdade, ela tinha Pascal, tinha Basic, ela não estava ainda modernizada a ponto de já estar usando um Python ou já estar usando outras coisas para isso. O que aconteceu foi que eu decidi, eu vou estudar C. Eu encarei isso como um objetivo meu dentro da faculdade. Então, desde o começo, eu nunca estudei o Pascal, que estava na cadeira. Eu estudava C e fazia meus trabalhos em Pascal só para a cadeira, entendeu? E isso foi algo que eu nem tinha, assim, eu nem tinha, na verdade, consciência de que seria tão importante a programação em C para o uso dentro do próprio curso de engenharia eletrônica. Quando eu vim mais tarde trabalhar com firmware, né, que era usando microcontroladores, microprocessadores, para poder fazer alguns projetos e outras soluções. E foi algo que eu consegui, teve um benefício muito grande, porque eu pego aquele momento, eu gastei seis meses estudando, mas eu passei mais tempo estudando ainda depois. Eu nunca parei de estudar aquela programação até eu realmente precisar dela no curso. Então foi algo que me ajudou bastante. Isso mais para frente se compensou também, porque eu trabalhei como engenheiro de firmware, eu trabalhei com programando em C, tanto sistemas embarcados diretamente quanto sistemas para rodar em software, em computador. Foi algo muito importante, né? Assim, hoje eu não estaria onde eu estou, aqui na Holanda, trabalhando com software, se eu não tivesse dado essa atenção, tanto à parte da engenharia, quanto à parte da programação. A parte da engenharia, que vai dar soluções de problemas, e a parte da programação, que foi me acostumar a resolver esses problemas através do software. Ô, João Paulo, você contou pra gente aqui sobre, você mencionou ainda agora firmware, e você mencionou software embarcados, né? Você mencionou aqui o teu interesse por C, e você mencionou o trabalho na faculdade, como você começou a estudar o C e tal. Conta para os nossos ouvintes aqui que estão começando ainda, estão tentando criar um Hello World, né? Não tem o conhecimento que você tem da área. Conta para eles o que é um firmware e qual a necessidade desse firmware quando você tem um computador, um eletrônico, um pedaço de hardware, alguma coisa assim. E conta também o que é esse negócio de software embarcado, entendeu? Conta pra gente, explica um pouquinho pra gente firmware, explica um pouquinho também o conceito do software embarcado e faz uma analogia também dessa parte de eletrônica e o controle do software sobre a eletrônica para ajudar os nossos ouvintes a entenderem isso melhor um pouco. Ótimo.
O firmware em si, ele é um software que ele é modelado, ele é criado, ele é desenvolvido para rodar em pequenas partes de eletrônica que a gente tem no nosso dia a dia. E tanto é utilizado para compor sistemas mais complexos, como para pequenos sistemas. Por exemplo, o celular já é um mau exemplo, porque ele praticamente hoje é um computador, mas o celular mais antigamente, ele tinha um pequeno software lá. Uma parte desse software, ele é o firmware, que é um software que roda especificamente para um tipo de processador, para aquela solução que você desenvolveu. Então, ele não é um software genérico que eu posso rodar qualquer solução lá. Ele é um software desenvolvido para aquela máquina, aquele processador e aquela solução em específico. Ele é desenvolvido tentando fazer o uso da eletrônica que tem disponível naquele hardware. Mais ou menos o hardware é a parte dura, né? Hard em inglês. Firmware, que é algo mais maleável, digamos assim, e o software, que é a parte suave, né, que é a parte de aplicação que a gente tem em contato, normal. O software embarcado em si, ele engloba o firmware, né, embarcado no sentido que vai junto com a solução, vai junto com o produto que você está desenvolvendo. Ao contrário que hoje, por exemplo, muitas soluções eles estão na nuvem, né, e não é um software que vem junto com o equipamento que eu compro. Por exemplo, imagine que eu compro um Chromebook, né, o Chromebook ele tem o software, mas tudo que você vai usar não está no computador, está na web. Ele não inclui aquilo ali. Então, o software embarcado é tudo que vai junto. Hoje, por exemplo, o que eu trabalho na empresa, na SML, é software embarcado, mas não é firmware. É um software mesmo, que roda no computador, mas ele é embarcado por quê? Porque ele é um software que vai junto da máquina que vai ser entregue para o cliente. Ele vai dentro da solução. Então, o software embarcado, ele, na visão como a gente usa, ele engloba tudo que vai junto do produto. Né? É o software que vai junto para resolver aquele produto. Então, seja ele um monitor, seja ele um celular, seja ele um switch, seja ele um carregador de celular, qualquer um desses equipamentos, se ele tiver um processador lá que rode um pequeno software, esse vai ser um firmware, mas ele também pode ser softwares mais complexos que rodam num computador que vai junto da solução. Esse é o conceito que a gente usa de software embarcado. Às vezes é estranho porque no Brasil a gente tem muito mais o conceito de que software embarcado é firmware, é 100% firmware, tem que ser firmware, né? Mas aqui eles têm essa visão mais ampla, né, do que é software embarcado, é tudo que vai junto. A máquina também tem firmware, a máquina que trabalha, mas eu trabalho no departamento de software. É um pouco mais amplo o conceito. Uma coisa que é interessante, que é como conecta, né? Por que o firmware é um sweet spot para quem gosta de eletrônica e gosta de programação? Porque você está com um software que controla no nível mais básico a eletrônica que você tem disponível na sua placa. Por exemplo, você pode ter um kitzinho com Arduino, por exemplo, né? Aquilo ali, o software que roda o Arduino é um firmware. Apesar de que a solução, já tem umas camadas mais elevadas que você consegue programar algo visual no computador e transferir para lá. Mas o software que disponibiliza aquela funcionalidade de você rodar um software no computador no Arduino é um firmware também. Então, esse é um sweet spot, porque você junta os dois conhecimentos, né? Você tem conhecimento de eletrônica, você tem que entender o conhecimento de eletrônica, como você também tem que saber programar aquilo ali bem. Às vezes, o tipo de desenvolvimento que é feito para o firmware, ele não é como um software que você vai fazer para o computador, que tem muita arquitetura por trás disso. Ele é mais voltado para, por exemplo, ler as entradas do que estão disponíveis no processador e tomar uma decisão com parte disso. É claro que tem vários níveis de soluções que podem ter, modificam esse nível, o software fica mais complexo. Com o tempo, recentemente, a gente tem microcontroladores, microprocessadores muito poderosos. A gente não tem mais essa distinção do que é embarcado, que não é um software como se roda no computador, porque a gente no celular tem mais memória do que eu tinha lá em 80 no final dos 80 para rodar um computador todinho. Essa diferença é bastante visível. Mas ainda existem muitas soluções que eles usam esse tipo de processador mais limitado, né, mais voltado para uma solução só para resolver um problema. Isso é bem interessante. E esse é o paradigma que a gente trabalha, né, assim, de software embarcado. Ô, João Paulo, fala um pouquinho para a gente sobre o ferramental, né? Que, por exemplo, hoje em dia o pessoal tá editando, sei lá, vou criar um programa em Python e tal, você tem o Python interativo, mas você tem vários editores, PyCharm, você tem IDE e não sei o que lá.
e você tem Visual Code Studio. Como você está produzindo um software embarcado e você está trabalhando com a específica linguagem lá do processador, ou você está usando C, que tipo de ferramental você está usando? Você está usando os mesmos editores que a gente usa, os mesmos IDEs que a gente usa para outros tipos de sistemas comerciais e tal? Ou tem um ferramental específico que você está usando para criar esse software que vai ser colocado como um software embarcado, ou que vai trabalhar mais baixo nível, eu diria assim, mal comparando, do que alguns softwares comerciais? É uma pergunta interessante, porque talvez 15 anos atrás essa distinção ela fosse mais forte, né? As ferramentas que você usava para desenvolver firmware, eram bem mal acabadas, digamos assim, por falta de uma palavra melhor, né? Elas eram voltadas para, muitas vezes, nem para você programar em C, mas muitas vezes para programar em assembly. Do meio para o fim, alguém decidiu, rapaz, vamos botar C aqui para o pessoal também desenvolver C, porque tem compiladores em C. Eles não eram tão suportados oficialmente. A Microchip, eu vou falando de alguns fabricantes de processadores que são de menor porte, são microcontroladores que a gente desenvolveria firme. Microchip, a Atmel, a Philips, na época não tinha virado ainda em XP, né? Alguns outros processadores ARM que tinham, porque a ARM, ele, na verdade, ele é licenciado por vários fabricantes. Eles tinham como você desenvolver em C, mas eles não tinham uma solução plena, né? Assim, uma IDE plena. Mas isso mudou pouco depois disso, né? Assim, eu acho que antes de 2008, a gente já tinha IDEs que basicamente era o Eclipse, que é muito utilizado hoje para muitos tipos de linguagem de programação, adaptado para você trabalhar com C, C++ para essas plataformas. Várias fabricantes decidiram por utilizar ideias mais avançadas e só embutir o toolkit de desenvolvimento e de compilação deles dentro dessas ferramentas. Scale, que é a antiga Motorola, ela decidiu por utilizar, acho que era NetBeans, ou era Microchip, que eu não sei direito essa informação, mas eles fizeram essa escolha. Então, o que 15 anos atrás era algo muito mais, assim, não parecido com programação, hoje ele já é muito mais. Entendeu? Você tem o acesso a ideias modernas, o toolkit já está lá embutido, né? Ele tem todas as features que você tem hoje, autocomplete, bonitinho, como você tem na ideia para você desenvolver em Python, desenvolver em Java, desenvolver o que você quiser. Você vai ter também para desenvolver para sistemas embarcados. E, João Paulo, conta pra gente um pouco sobre como é que foi esse teu começo do teu interesse de sair do Brasil, e você saiu da faculdade, você foi trabalhar profissionalmente, você começou a ter oportunidades em C, C++, Python e tal, e em algum momento você parou assim na vida e falou, tá legal aqui, eu tô gostando do que eu tô fazendo, mas tem um mundo diferente que eu quero ter a possibilidade de explorar, e pintou esse desejo de você partir e sair do Brasil. Como é que foi essa passagem assim da faculdade, começar a trabalhar e tal, e o momento que você falou, olha, eu quero explorar outros caminhos aqui e tentar a vida fora do Brasil? É uma coisa interessante, e isso talvez, assim, pessoalmente, já era algo que eu fomentava desde muito pequeno, morar fora, não só como um sonho, mas assim, uma meta mesmo. Mas nunca foi algo que eu cheguei e disse, beleza, vou botar aqui esse aqui, vou começar a trabalhar para esse objetivo. Foi fomentado por muito tempo só como sonho mesmo. Quando eu consegui começar a trabalhar nessa área de tecnologia, uma coisa que foi perceptível foi o quão universal é a área de tecnologia para a gente. A mesma tecnologia que a gente trabalha aqui, a gente trabalha no Brasil, a gente trabalha nos Estados trabalhar também nos Estados Unidos, trabalhar no Japão. É uma das poucas áreas assim de conhecimento que tem essa universalidade do que você trabalha em todos os cantos. Se você pegar outras áreas de conhecimento, por exemplo, medicina, direito, algumas outras, enfermagem, farmácia, essas coisas, e todas elas são muito, não tão individuais, mas elas têm as particularidades de cada região, de cada área, que são pela cultura, como aquela área se desenvolveu naquele local. Então você não chega um médico formado no Brasil, ele para vir para trabalhar para cá, ele tem que fazer um outro curso, né, para se adaptar às práticas daqui, como é a medicina aplicada aqui. Talvez não seja um curso novo de medicina, porque ele tem muita experiência,
mas ele tem que converter o conhecimento dele para trabalhar aqui. Mas já na tecnologia, a gente não tem essa necessidade. Então, com o passar do tempo, à medida que eu fui me sentindo mais confortável, mais confiante na minha, vamos dizer assim, capacidade de tentar desenvolver essas soluções, os trabalhos que eu tive, foi quando eu percebi, assim, existe essa oportunidade e eu vou atrás dela. Não foi algo que foi assim, em um mês eu decidi, em um mês eu estava contratado. Foi algo que eu tive que trabalhar por um tempo. Então, foi estudar como eram as oportunidades fora do Brasil, como como as empresas olham para como o funcionário está se apresentando. O primeiro paradigma que vai por água é o próprio currículo, né? Como o currículo que a gente faz no Brasil, ele tem um foco, e o currículo para as empresas lá de fora, eles é totalmente diferente. Não é totalmente diferente, mas ele é bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. Como preparar cartas de apresentação, como preparar o próprio perfil para você ficar mais atraente para cada vaga. Foi uma coisa que eu, por muito tempo, eu tive que aprender. Foram muitas aplicações para poder rodar o ciclo, né, de interação, e eu ia aprendendo até que o ponto que eu conseguiria atingir esse objetivo. Basicamente isso. E como é que foi a escolha da Holanda? Que você deve ter olhado vários lugares, né? Você deve ter olhado os Estados Unidos, você deve ter olhado outros países pelo mundo também. E como é que foi? Como é que foi? Pintou essa oportunidade? Você foi direto para a Holanda? Você foi para outros lugares primeiro? Como é que foi esse caminho na sua carreira? Então, de fato, eu fiz, digamos assim, eu elenquei pelos tipos de empresas e formas como a sociedade se organiza, qualidade de vida e tal e tudo mais. Eu meio que listei alguns países que eu tirei interesse muito grande de sair. É claro que os Estados Unidos esteve nessa lista por um tempo, mas dado como é o processo deles de migração, meio que deixei um pouco de lado com o tempo. Eu vi que as empresas elas não têm muito controle sobre se você vai ser realmente imigrante ou não. Então isso parte mais do governo, né, de permitir isso, e tem todo aquele processo lá de sorteio dos vistos e tal. É bem diferente. E já na Europa eu já tinha por exemplo, eu sempre estava olhando para países como Irlanda, Inglaterra, Holanda, Alemanha, digamos assim, esses eram os principais países que eu estava procurando vagas, tanto pelo como é o mercado neles, né? Todos eles têm um mercado de eletrônica e de embarcados e sofre muito fortes em todos esses. Mas ainda assim estava aberto para outras oportunidades, como Portugal, Espanha, França, Itália, acaso viessem a aparecer. E sim, na época eu vim direto para a Holanda, foi uma seleção de uma empresa local aqui, que ela meio que ela terceirizava as pessoas, ela terceirizava o processo de buscar talentos fora da Holanda para a SML. Foi um processo bem interessante, foi uma sequência de entrevistas que eu tive com eles. Depois eles me convidaram para São Paulo, com alguns gerentes da empresa daqui, da Holanda, que foram para lá, para entrevistar várias pessoas e decidir quem eles iam contratar, quem eles não iam contratar. O processo em si não foi muito longo, começou em julho e em dezembro eu estava aqui. Né? Começou em julho, assim, a primeira entrevista, o primeiro contato que eu tive no recrutador. Em dezembro eu estava aqui. Eu tenho a dizer que eu acho que, na verdade, eu devia ter sempre focado na Holanda, porque eu acho que é muito interessante como o mercado é aqui e a próprio como o país funciona. Assim, eu fiquei muito satisfeito com a decisão final de ter vindo para cá. Apesar de que a gente tem um pequeno detalhe, né, que a gente aprendeu holandês, mas a gente está na batalha, né? A gente consegue levar uma vida bem razoável com o conhecimento mínimo de holandês, só dizer olá, boa tarde, pedir com licença, alguma coisa assim, e usando o inglês no geral. Ô, João Paulo, e você foi trabalhar para a SML, né, que é uma empresa que trabalha no processo de litografia, né? Conta pra gente o que é esse negócio de litografia e qual a importância desse processo todo para a indústria de microprocessadores. Sim, a SML é uma empresa holandesa, ela foi fundada em 86, final de 86, uma joint venture da Philips com a ASM na época. Eles estavam buscando formas de
fazer as máquinas que pudessem ser feitas de forma industrial para produzir chips de forma industrial. Então, basicamente, o processo de litografia é o processo que ele pega a pastilha de silício, né, o chip mesmo que vai ser feito, e ele joga algum tipo de luz que ele reflete num padrão, passa num padrão, e ele imprime no silício a forma como vai ser o chip que vai ser feito. Então, é uma explicação bem abstrata, né? Só para poder a gente explicar. Essa empresa, o engraçado disso é que eu tinha ciência de que existia esse processo, até porque eu fiz a faculdade de eletrônica, eu tinha noção que existia esse processo, mas eu não conhecia a empresa SML em si. Foi uma empresa que eu só conheci quando eu fui contactado para trabalhar aqui, né? Foi uma coisa bem diferente. E é uma máquina, hoje em dia eles começaram com produção de infravermelho, eles foram evoluindo para ultravioleta, e hoje eles estão trabalhando na faixa de extreme ultravioleta, né, que eles chamam, que é coisa na parte de 13 nanômetros a comprimento de onda da luz que é exposta. Basicamente, são o líder de mercado nas tecnologias antigas, até antes do EUV, que eles chamam de Extreme Ultraviolet, e são os únicos que têm a solução de Extreme Ultraviolet. Então, basicamente, é uma empresa que o impacto dela no mundo é quase 100%, né? Tipo, é praticamente impossível você não ter um dispositivo na sua casa, um dispositivo eletrônico que não tenha um chip ou uma memória que não tenha sido feita na máquina da ASML. É praticamente impossível. Esse é o tipo de impacto do que a gente está falando, entendeu? E você contou para mim que eles têm clientes mundiais como a Samsung, Intel e outros gigantes do mundo de microprocessadores, né? Conta um pouco para a gente mais sobre essa coisa de microprocessadores, que o objetivo sempre é colocar o maior número possível de componentes no espaço disponível, né? E como é que essa tecnologia, você falou de ultravioleta, extreme ultravioleta, então, como é que essa tecnologia ajuda nesse objetivo de maximizar a utilização do espaço disponível para dispor os componentes que precisam ser dispostos? Então, eu posso falar um pouco mais, por cima, mas eu não sou um especialista na tecnologia em si, né? Mas até onde eu entendo, até também pela minha formação, basicamente, você é limitado à dimensão do que você consegue desenhar, vamos dizer assim, para simplificar, desenhar no chip, você é limitado pela o comprimento da onda que você está emitindo, né? Então, quanto maior esse comprimento de onda, menos detalhado você consegue fazer um desenho lá. Isso que foi o desafio que eles tiveram por esses quase 30 anos aí de existência, que foi conseguir um comprimento de onda da luz menor possível, que eu conseguisse desenvolver e desenhar os componentes, os nós menores possíveis. O problema com isso é que o que a gente aprendeu pela física é que quanto menor o comprimento de onda, mais energética é a onda. Então isso cria proporções assim, da potência que vai ter para essa máquina muito grande. Hoje, o sistema que eles usam tem uma potência muito grande para poder gerar essa onda no nível de ultravioleta, entendeu? Enquanto que, se a gente pegar 15 anos atrás, a máquina ela trabalhava com infravermelho, era basicamente quase um laser, entendeu? Hoje não é mais, é um sistema muito mais complexo para atingir esse mesmo tipo, essa nova tecnologia. Então, essa evolução, ela basicamente ela vai dar capacidade às fabricantes de chips de fazerem nós menores, cada vez menores, que com mais simplicidade e com a dimensão crítica menor. O que antes disso, né, a tecnologia antes disso, eles estavam trabalhando com 192 nanômetros. E agora eles estão com, mas eu acho que é 17 ou é 13 nanômetros, que vai dar uma facilidade muito maior de você desenvolver esse padrão o menor possível. Mas parte da solução da SML, ela acaba aí, ela dá as ferramentas para o cliente. Como eles vão desenvolver o chip deles e como eles vão usar essas ferramentas, aí é a parte que os clientes fazem a parte dele. A SML ela meio que trabalha como uma parceira das empresas, né? Ela, não, tá aqui as ferramentas para vocês desenvolverem. Ela não dá a solução, né? E outra coisa interessante é que
no processo de litografia, como todo, a máquina da SML ela é só uma máquina. Existem toda uma cadeia, né? A máquina que faz a exposição mesmo é da SML, mas existem outras partes do processo de fabricação do chip que a SML também tem alguns produtos, mas nem todos são SML, né? Por exemplo, tem um processo de tratamento químico do wafer antes de ele ir para a exposição, tem outro processo de tratamento químico depois de ele ir para a exposição, né? Então, todo esse processo aí, ele é bem complexo e a máquina da SML, ela é, digamos assim, é a parte mais vital desse processo, né? Que é o que faz realmente o padrão do chip. E é bacana você parar e olhar para trás de você fazer, como você falou, copy and paste aqui da enciclopédia para o computador lá para o 286 com o disco de 20 megas de espaço, né? E você está trabalhando hoje na Holanda, numa empresa que está influenciando o mundo em termos de inovação, tecnologia, criando tecnologias que são usadas por empresas que estão produzindo os chips que vão estar nos computadores, nos celulares e outros aparelhos eletrônicos que nós temos nas nossas casas. Né? É incrível você ver essa evolução profissional, a evolução do conhecimento, desde a tua introdução à eletrônica e tudo mais. E fala um pouquinho mais sobre o dia a dia na Holanda como sociedade. Você já está há quanto tempo por aí? E como é que está a qualidade de vida comparada com o Brasil, segurança, coisas que em geral sempre preocupam as pessoas que estão no Brasil e muitos que estão tentando traçar caminhos semelhantes ao que você e eu traçamos nas nossas vidas também. Então, a vida estava ótima, né? Até vi esse Covid aí, mas é um país bem interessante, né? Um país que, durante a história, teve muitas... digamos assim, foi de ponta em decisões sociais, em posicionamento social, também foi muito envolvido com imigrantes, né? Então, sempre foi um povo muito comerciante, né? Como a gente conhece, mas também que eles eram mais voltados, assim, eles trabalhavam com o objetivo de fazer o serviço deles. Eu estou aqui para fazer meu trabalho, né? Então, não importa se você é de que cor, de que raça, de que religião, eles não tinham esse preconceito. Não tinha preconceito. O objetivo deles era o dinheiro, né, digamos assim. Mas a sociedade como um todo, ela é bem diversificada, né? Então, por exemplo, aqui a gente encontrou muitos brasileiros, inclusive na SML tem bastante brasileiro. Assim, eu faço parte de um grupo do WhatsApp que tem, acho que mais de 100 brasileiros, só dos que a gente conhece que trabalham na SML, porque existem outros que não estão no grupo. É muito diversificado, você vê muitas culturas, acho que também isso é uma coisa padrão assim, para a Europa, né? A gente tem contato com muitas culturas diferentes. E isso é muito interessante, né? Assim, você tem tanto o crescimento profissional, que você está trabalhando numa empresa que impacta o mundo todo em termos de tecnologia, como também você tem a oportunidade de conhecer outras culturas, outras pessoas. Então, eu trabalho no meu grupo, ele é bem diversificado, razoavelmente bem diversificado, porque tem dois grupos fortes. Por exemplo, tem um grupo bastante de holandeses, tem brasileiros, tem indianos, tem belgas, tem franceses, vai diminuindo a proporção, digamos assim. E isso é muito interessante. No geral, isso é muito interessante. É uma tipo de experiência que praticamente a gente não tem no Brasil, né? A gente não tem esse tipo de conexão com muitas culturas diferentes do mundo aqui, como a gente tem aqui. Isso foi uma coisa que, na nossa avaliação, foi até superou as expectativas, né? De como seria interessante ter esse tipo de experiência. Um país que é muito ligado em se deslocar com bicicleta, né? Então, de início, parece estranho, porque tem climas diversos, né? Por exemplo, aqui tem frio, mas não tem frio como no Canadá, né? Mas aqui tem frio, chega a dar abaixo de zero, mas o pessoal anda de bicicleta ainda assim. E foi uma coisa que a gente aprendeu com o tempo e hoje, por exemplo, com orgulho eu digo, eu não tenho um carro, eu prefiro usar a bicicleta quando eu preciso me deslocar. Claro que em algumas situações se a gente precisar, a gente ou aluga ou dá um jeito, mas para 99% do tempo do dia a dia, o carro não é necessário. A infraestrutura na cidade que eu moro, Eindhoven, é a quinta cidade mais populosa da Holanda. E a infraestrutura de bike aqui, para você andar de bicicleta, é incrível. É uma coisa que mudou muito do paradigma como a gente vivia no Brasil, apesar de que muitas cidades estavam se modernizando bem de forma acelerada.
para dar essa oportunidade para ciclistas nas vias de transporte. Era bem interessante. Então, por exemplo, de início eu comecei a trabalhar, eu ia de ônibus, porque eu não tinha transporte. Aí eu comprei uma bicicleta e comecei a fazer o trajeto de bicicleta, né? Então, 2019, como é que foi, né? 2019 a gente podia ir trabalhar no escritório e tudo mais. Foi naquela época legal lá. É muito diferente, assim. Foi uma quebra de paradigma de como me portar numa cidade, né? Você vai no frio, vai na chuva, vai no calor, não importa. Aí veio 2020, com as surpresinhas aí que a gente começou a trabalhar mais de casa, né? A Holanda, ao contrário de alguns outros países aqui na Europa, ela já tinha tudo o arcabouço legal para você poder trabalhar de casa, se você tivesse ou quisesse, ou em negociação com a sua empresa. Alguns países aqui, eles não tinham isso. Na verdade, tem alguns países, que eu acho que, se não me engano, um dos exemplos é a França, era proibido o funcionário trabalhar de casa, né? Então, ela já estava um pouco mais à frente quando chegou essa pandemia e a gente teve que ficar trabalhando de casa. Eu estou trabalhando de casa desde março desse ano e ainda assim tem sido muito tranquilo. Aqui teve um surto bem forte, teve uma segunda onda agora, mais ou menos agora, a gente está falando disso e falando aqui, já está passando, inclusive, segunda onda, mas ainda assim foi algo que mudou bastante a nossa vida, né? Assim, é um local seguro, é claro que a gente sabe que tem problemas em todo canto do mundo, né? Mas a gente tem um contato muito maior com uma tranquilidade de poder andar na rua, visitar os parques, passear. Hoje a minha filha tem uma liberdade aqui que ela não tinha no Brasil, de poder ir para a escola sozinha, né? Esses tipos de coisas que eu acho que você também deve ter experiência com isso, são muito gratificantes, né? De você ter conseguido ter todo esse planejamento, a solução de uma vida, você vir para um país que você tem esse tipo de qualidade de vida. Isso é fantástico, né? Essa realização, essa satisfação. E geralmente as pessoas perguntam para mim: o que você mais gosta? Eu falo: parar no sinal vermelho 3 horas da manhã sem ter que me preocupar com nada. Mas enfim, é isso aí. E eu fico muito feliz em ouvir que você está satisfeito aí e ver que a vida evoluiu muito desde a época do copy and paste lá no Basic, no computadorzinho da escola com 286 só disquete, depois um HD lá com 20 megabytes, né? E, João Paulo, planos para o futuro? O que você pensa em fazer no futuro aí? Que a ideia é ficar na Holanda e explorar a vida aí, e filha crescendo e tudo mais? Ou qual o plano? A princípio, o planejamento da gente é ficar por aqui mesmo. A gente gostou, a minha filha já está fazendo educação aqui nas escolas holandesas, né? Então, para ela foi um pouco difícil, mas ela está se adaptando. E, a princípio, ficar por aqui, montar a nossa casa, que a gente teve que desfazer tudo, né? A gente tinha um apartamento, tinha tudo lá, a gente se desfez de tudo para poder se mudar para cá. Então, quando a gente quer montar de novo a nossa vida aqui, é claro que a gente já está morando na casa e tal, mas ainda partir para comprar uma casa, essas coisas assim. Então, a gente está. A médio prazo, a gente planeja ficar por aqui, talvez aplicar para a cidadania, né? Que vai requerer a gente conhecer um pouco razoável de holandês, mas eu acho que não é nada que a gente não consiga alcançar. E mais para frente tentar evoluir o máximo, né, que a gente pode. Eu acho que é uma coisa que em programação é algo que você nunca pode desistir de estudar, né? Então, o máximo que eu possa também sempre procuro me modernizar, me reeducar de algumas coisas que eu já sabia, desaprender algumas coisas para aprender outras, né? Essas coisas assim, ela tem que ser dinâmica, né? A tecnologia ela vai estar evoluindo e a gente vai ter que evoluir junto para se a gente quiser continuar trabalhando nisso, é claro, né? E, João Paulo, o que você tem de sugestão para o pessoal que está começando, o pessoal lá do nosso grupo de programação, que está ainda escrevendo um Hello World, e não sabe se programação é algo para eles ou não, está pensando se faz faculdade ou não faz faculdade, o que estuda, que linguagem que estuda, se aprende lógica, o que faz, o que você tem em termos de
de sugestão para essas pessoas que estão tentando encontrar o caminho na vida e quem sabe entrar num caminho semelhante que você entrou, hein? Com certeza, eu acho que é uma área que vale muito a pena se você é tipo de pessoa que gosta de realizar as coisas que você faz, né? Que você pensa. Então, se você quiser ver algo que você se empenhou em desenvolver dando resultado, é uma coisa muito boa na programação, é isso, né? É uma coisa que você passa um tempo, estuda, se desenvolve e você consegue produzir algo que você vê o resultado prático daquilo. Até durante esse processo já é algo que tem esse tipo de recompensação. Então, eu diria que é realmente buscar entender se você tem esse gosto, né? Essa vontade de tentar realizar alguma coisa. É claro que, se a gente for falar, qual a parte que tu faz, que não é um aplicativo, pode ser, né, também um aplicativo de celular que você às vezes faz sozinho, né, tem gente que faz sozinho o aplicativo, mas muitas vezes é em equipe, né. Então, eu diria que se você gosta de trabalhar em equipe, a programação é uma área muito boa para se trabalhar em equipe. É um conhecimento que cada vez mais ele está ficando disseminado, então você tem muitas fontes de informação de como se educar. Hoje, eu diria até que não é necessário nem que você faça uma faculdade de programação. Talvez se você quiser estudar uma coisa mais específica, você vai estudar, mas existe muito conteúdo. Então, é uma coisa que, se for o tipo de coisa que você gosta de fazer, é resolver um problema e ver a solução dele funcionando, eu acho que programação tem muito a ver com isso. Eu acho que é tentar entender se você se conecta com isso. Se você se conecta, eu acho que é uma boa área e você tá ali, você vai ter um bom sucesso em desenvolvimento de software. Excelente. E, João Paulo, você tem alguma dica de livro, música ou filme para os nossos ouvintes aqui? Não necessariamente na área de programação? Então, eu posso dar algumas recomendações. Eu acho que uma das coisas um filme que eu acho que me marcou e tá bem no meio desse processo do meu de formação, que eu assisti logo no começo da minha faculdade, né? Que foi o The Matrix. É um filme que tem tudo junto, né? Num canto só, que ele é ação, ele é filosofia, ele é uma história até um pouco romântica também, né? Então, é um filme que tem tanto um aspecto sentimental pessoal, como ele em termos de implementação mesmo, como um filme foi feito, o roteiro, como ele funciona, como foi desenvolvido os personagens, as referências que são minuciosas em muitas coisas. É um filme que eu recomendo muito. Talvez é um pouco mais antigo já para os tempos de hoje, mas eu acho que envelheceu muito bem, vale a pena dar uma conferida. E, João, a gente passou aqui um pouco mais de uma hora e eu queria te agradecer aqui, cara, por você compartilhar aqui a tua história, o teu conhecimento e tua experiência, que é absolutamente fantástica aqui. E agradeço muito o teu tempo e a tua boa vontade aqui de compartilhar isso tudo que você compartilhou aqui com os nossos ouvintes, que eu tenho certeza será muito útil para inspirar o pessoal que está aí querendo trilhar caminhos semelhantes. Muito obrigado aqui pelo teu tempo, cara. Que nada, eu agradeço também a disposição. Você vai ter tempo ainda para editar isso, mas foi um prazer, na verdade, participar disso aqui e agradeço muito o convite. Muito obrigado, cara, e sucesso e tudo de bom aí na Holanda, hein? Obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.